cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor tem preparado para nós viver e fazer durante esse dia. Obrigado, Pai, por tantas oportunidades que o Senhor nos dá. E nos perdoa, Senhor, quando não fizemos a sua vontade, quando não fizemos tudo o que o Senhor nos prepara. Perdoa-nos, ó Pai querido, e nos oriente, Pai, nos ensine, para que o dia de amanhã o Senhor fique feliz, que o Senhor fique realizado com tudo que nós possamos fazer para Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco cada ouvinte na sua presença nesse momento, todos os irmãos, todos que vão estar assistindo essa live, eu coloco nas Tuas mãos, Paizinho querido, e te peço, meu Deus, que vai de encontro, quem estiver doente que seja curado, quem estiver com problemas espirituais, que o Senhor com a sua mão poderosa toque e seja liberto. Em tudo, Senhor, em todas as áreas, nós sabemos que o Senhor tem a solução. O Senhor pode dar um toque com a sua mão poderosa, com a sua mão curadora, com a sua mão que transforma e pode fazer tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu peço perdão, Paizinho querido, pelas nossas fraquezas. Te peço perdão, meu Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E te pedimos, Pai, que nos dê uma nova chance e que possamos, meu Deus, sempre andar na Tua presença. Perdoe, Senhor, muitos que vão estar ouvindo essa live. Vai de encontro, Senhor, e faça com que essa pessoa consiga perdoar, faça com que essa pessoa libere o perdão e também peça perdão. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, todo espírito de doença, todo espírito contrário à vida, eu repreendo em nome de Jesus. E que todos possam ser abençoados, guardados e libertos para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Também vamos estar incluindo nessas orações, que Deus possa estar operando na vida do Hilário, lá na Argentina, né, que está hospitalizado, que Deus possa estar usando os médicos, fazendo com que acertem ali os remédios, os procedimentos, porque nós precisamos dos médicos, sim, mas eles precisam estar sendo orientados por nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possam fazer a obra na vida das pessoas. Assim nos incluímos todos que têm seus pedidos de orações, e são muitas pessoas que nos fazem pedido de orações. Certamente alguém que está nos assistindo também está precisando, está necessitado, e nós rogamos a Deus, por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para que você possa alcançar aquilo que você está buscando, querido e amado ouvinte, mas você também precisa se voltar para Deus, buscar a presença de Deus na sua vida e se fortalecer em Deus. E assim Ele vai estar operando na tua vida, querido e amado ouvinte. Muito bem, missionária. Até a próxima. Por ti chorei. Por você eu entreguei
fazendo por Jesus. Ele entregou a sua vida por nós, por mim, por ti, para que hoje nós fosse ao encontro dele, fosse levar a palavra às pessoas, fosse louvar, fosse engrandecer o seu nome. E o que você está fazendo? Você está louvando? Você está levando a palavra? Você está orando? Está buscando a presença dele? Ele está te esperando. Nunca é tarde para você começar a servir o Senhor e fazer alguma coisa por Ele. Entrega a sua vida ao Senhor e busca a presença dEle enquanto há tempo. O próximo hino que nós vamos cantar é Maior Amor do Mundo. Jesus tem as suas mãos, firme em nossa direção. Basta nós querer e abrir nosso humilde coração, pois está sempre disposto a nos dar o seu perdão. E por isso venha logo buscar a libertação. Que amor não impeça, é o maior amor do mundo, pois feliz é quem desfruta de um amor assim profundo. Quantas almas vivem tristes, sofrendo desilusões, sem saber que em Jesus Cristo estão suas soluções. Ele está sempre ao teu lado, te esperando, dizer sim. Por isso não te demores, porque perto está o fim. Que amor não impeça, é o maior amor do mundo, pois feliz é quem desfruta de um amor assim profundo. Glórias a Deus. Mais que vencedor. Em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. Alguns Momentos difíceis eu já passei, até pensei que Cristo me abandonou, mas Ele agora meu coração fortaleceu, e todo mal com o seu sangue me lavou. Alguns momentos difíceis eu já passei, até pensei que Cristo me abandonou.
inseparável. Eu tenho um amigo inseparável, e nas horas difíceis de muita angústia, ele me protege. Eu tenho um amigo consolador, que me dá muita paz, enche o meu coração com o seu grande amor. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. Se a tristeza me abalar, ele me alegra. Quando as lutas enfrento o meu coração, ele fortalece. Ser forte, meu filho, ele me falou. Eu sofri muito mais, dei a vida por ti, sou teu salvador. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. Se tu não encontrastes este amigo sincero, venha logo a seus pés, que a sua cruz ele alivia. Ele está te esperando para te abraçar, quer te dar seu amor, é certeza que um dia ele vai te salvar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. É o amigo que enche o meu coração de amor e de luz. Glórias a Deus. A igreja do Senhor é santa, formosa, como uma flor. A igreja do Senhor é suave, formosa, como uma flor. Vem com a sua fragrância, vem com a sua fragrância, vem com a sua fragrância, perfume
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor é suave e formosa, né? Amém? Glórias a Deus. A igreja do Senhor é o povo convertido. Amém? Graças a Deus. Pedimos que Deus esteja abençoando os nossos ouvintes, as pessoas que estão sintonizando, as pessoas que estão assistindo essa live. E vamos passar para a meditação da Palavra de Deus que encontramos em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nosso grande abraço a todos que estão nos ouvindo. A missionária vai copiar aí alguns nomes, né, se for possível, né? Então nós vamos já, desde já, aqui isto, vamos ver. Nosso abraço, nossa saudação a Leonice e Jair de Oliveira, estão nos assistindo, a Maria Stefanes, que nos assistindo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também Isolve Weber. Missionário, se você passar lá, eu não preciso passar o meu dedo aqui na frente. Tá, beleza? Isso. Belmiro Fener, grande abraço. Seu amigo lá de Vila Pratos. Márcia Rogéria Cardoso. Iria Schultz, lá da Argentina, também nos assistindo. Gladys Grosso, um grande abraço aí do Parandi. Vamos lá, missionário, vamos passando. Vai passar. Vamos em frente. Frei, né? Um grande abraço. Então, Samuel Glenza também, um grande abraço ao Samuel, né? Terezinha Schmidt, Valdir Dorn, Gilmar Schultz. A coisa pula de volta aqui, né? Mas vamos lá. Carla Santos, Deus abençoe. Também Terezinha Schmidt. Vamos lá, em nome de Jesus. Marga Ribeiro, Noemi Zaidler Kim. Grande abraço a todos esses nossos queridos e amados que nos assistem nessa noite. Vamos para a palavra do Senhor. Enquanto a missionária, quem sabe, você vai escrevendo alguma coisa e vai rodar de novo, né? Nós vamos ter que se aperfeiçoar com esses aparelhos aí, tá? Então, vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Então, ali o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, né? Ele escreve, isso foi 50 anos depois de Cristo, e o tema principal desse livro de Tessalonicenses é a volta do Senhor, indicadores de progresso e estilo de vida nesse meio tempo, né? Então, ele tem como chave, palavra-chave, dia do Senhor, homem do pecado e tradição. É importante nós termos alguns conhecimentos sobre o apóstolo Paulo e, conforme ele ia escrevendo as cartas, quando era aos Tessalonicenses, quando era aos Coríntios, quando era, enfim, né, sempre tinha um recado especial. Mas esses recados, eles são atuais, eles são para os nossos dias, para a nossa igreja. A igreja atual. Então ele nos diz assim, a vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Isso já não é novidade, né? Já não é, pastor, achei que ia trazer alguma coisa nova. Não, mas a Bíblia sempre é nova, né? Então que Deus abençoe nossos ouvintes e nós vamos passar então para o texto. Vamos ler a palavra que diz assim, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor disparará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Queridos amados, a palavra de Deus, ela é algo interessante, né? E algo que às vezes é assustador. É assustador por quê? Qual o motivo? Ela é assustadora pela maneira direta, objetiva, e parece que, se nós formos olhar, o mundo parece que se baseia na Bíblia para realmente fazer de acordo com aqui escrito está. Mas não é essa a realidade. A realidade é que está se cumprindo a palavra de Deus. Porque, como eu disse, essa carta aqui ela foi escrita 50 anos depois de Cristo. Isso quer dizer que ela está com 1970 anos. Aí você imagina que alguém há 1970 anos atrás, com essa inteligência, escreveria um livro que hoje está se cumprindo. Então, você pode não acreditar, mas eu vou te dizer, é sim a obra do Espírito Santo de Deus na vida desse homem que foi o apóstolo Paulo. Então veja bem, nós vamos começar pelo primeiro versículo para que nós tenhamos um discernimento, um entendimento quanto à palavra de Deus. Porque nós não podemos, como sempre digo, nos isolar num versículo e pregar sobre aquele. Nós precisamos ter o texto, contexto, enfim, para nós termos um discernimento de um todo, de um conjunto. Por isso que eu sempre digo, nós não podemos começar a classificar os versículos da Bíblia, porque daqui a pouco nós vamos tirar o que nos interessa e deixar aquilo que não é tão preocupante, aquilo que nos machuca menos, aquilo que corta um pouquinho menos na nossa carne, e nós vamos acabar fazendo com que a Bíblia se reduza, né? Que a Bíblia realmente comece a encolher. Então nós precisamos entender que a Bíblia ela é sempre atualizada, ela não vai mudar, porque nós, quando falamos em Bíblia, falamos palavra de Deus, nós falamos em testamento. Testamento ninguém muda, testamento é testamento, né? A não ser o autor, e o autor é Jesus Cristo. Então, claro, como diz aqui, ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O apóstolo já começa, desde o primeiro versículo, a chamar a atenção. Poxa, não, irmãos, a questão é a seguinte, vamos rogar pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também vamos rogar para que tenhamos esse encontro, porque, digamos que Ele volte, e você não está preparado, você será deixado para trás, você não encontrou ainda salvação. Você está inclinado ao pecado, porque nós precisamos entender uma coisa, nós não podemos viver no pecado. Pecar, todos nós vamos pecar, vamos continuar sendo pecadores, né? Como todos os homens foram. Nós temos aqui os nossos patriarcas, todos eles cometeram os pecados deles, e enquanto em vida continuaram praticando pecados, mas nós não podemos continuar vivendo no pecado, que é muito diferente. Algo assim, para que haja uma explicação melhor, nós sabemos que está errado, mas nós vamos persistir nesse erro. Por quê? E aí você perde a sua salvação. Porque se você pecar involuntariamente, Deus perdoa. É o ensinamento da palavra de Deus, e não há um outro embasamento para buscarmos a salvação se não for através da palavra de Deus. É somente através da palavra que nós vamos encontrar um embasamento para a salvação das nossas almas. Então precisamos focar. Nós precisamos buscar isso espiritualmente. Então ele diz,
que não vos movais facilmente, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, não deixar que alguém te mova da tua crença. Mas para aí. Isso aqui foi escrito 50 anos depois de Cristo. Mas só que agora sim, agora podemos dizer que sim, está perto, porque naquele momento, quando o apóstolo escreveu, a volta de Cristo, ela não estava perto, não estava próxima, porque a abominação no mundo não era tão grande. Por quê? Porque o povo tinha passado por eventos, vamos dizer assim, tristes de certa forma, mas muito progressivos de outra. Por que eu estou dizendo isso? Se isso foi 50 anos depois do acontecimento com Jesus, claro, o povo estava triste porque Jesus partiu em carne e osso, ele partiu, Jesus homem. Então aquilo ficou um vazio ali. Mas o povo tinha que começar a pensar diferente, de que ele simplesmente partiu para uma esfera superior, nos deixando aqui um consolador. Então ele foi para junto do Pai, ele deixou de ser homem, porque foi morto, foi assassinado. Ele morreu em carne e osso aqui e ressuscitou ao terceiro dia, e assim ele ascendeu ao céu. É lógico que quando ele ressuscitou, não era a mesma carne. Claro que ficou os sinais em Cristo, mas por quê? Para que evidenciasse a credibilidade. Veja que quando Tomé chegou diante de Cristo, ele duvidou, ele queria ver as marcas. Então Jesus tinha ressuscitado. Então a carne, aquele corpo que Jesus ressuscitou já era um corpo transformado. Mas ele deixou as cicatrizes, ele deixou as marcas nas mãos e onde foi transpassado, para que houvesse credibilidade por parte daqueles que assistiram aquele evento. Então ele disse, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, se alguém disser, não, Jesus vai voltar e de uma hora para outra, naquele momento, eles estavam um pouco equivocados, os apóstolos, porque eles pensavam, inclusive eles oravam para que Jesus voltasse naquele momento, porque eles queriam ser transformados. Por aquilo que eu insisto em pregar, ensinar, que há uma geração que não vai provar a morte, que não vai passar pela morte, simplesmente vão ser transformados, e os apóstolos queriam que acontecesse naquele momento, mas não é. Ele está dizendo aqui, não é assim que vai acontecer, sem que antes se manifeste, o filho da perdição. E que manifestação seria essa? É exatamente a manifestação que nós estamos vendo hoje. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Existe apostasia ou não existe? A apostasia já está existindo, ela existe fortemente entre a humanidade. E se manifeste o homem do pecado. E como se manifesta esse homem do pecado? Ele já está em nosso meio, o anticristo, ele já está em ação, ele já está agindo. Aí alguém pode perguntar, mas quem é ele, pastor? Não, ele não é o titular, mas ele tem seus discípulos que já estão agindo. Se você for lá para 1 João, você vai ver, você vai confirmar essa palavra do apóstolo Paulo aqui. Então já está em nosso meio os discípulos do anticristo agindo, trabalhando, de todas as formas possíveis.
Porque ele diz no 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso nós temos que começar a entender, queridos e amados irmãos, queridos e amados, nós precisamos começar a entender a palavra de Deus. Literalmente ele está falando das ações dos nossos principados, das nossas potestades nos dias de hoje. Olha o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo ao nosso redor. E o triste disso, queridos, é que muita gente festeja. Quando vê a derrota de um homem de Deus, festeja. Isso não é poucos, isso são muitos. Eles se apegam a determinadas, vamos dizer assim, algumas conversas, a determinados assuntos. Vamos citar um exemplo, para que isso fique bem mais claro. Quando da derrota do então presidente, que é uma referência para o mundo, para os humanos, Donald Trump, muita gente, até mesmo aqui no Brasil, festejou. E até muita gente que se diz cristão festejou. Mas enquanto ele estava lá, ele estava resistindo a esse tipo de ações, a essas ideologias, a essas doutrinas que são anticristãs. Ele estava lá mantendo aquele povo seguro, com liberdade de expressão, com aos poucos. Se nós nos descuidarmos, nós vamos perder essa liberdade. Então o que aconteceu? Se elege um outro presidente, que ele é mais flexível, ele porque sabe que ele lá é muito carrasco. Muitas vezes não é pela maneira da pessoa se expressar que nós devemos julgá-lo. É pela maneira ou por aquilo em que ele crê e por aquilo que ele defende, não pela maneira que ele se expressa. Porque se fosse assim, então nós poderíamos aqui ficar criticando João Batista quando ele disse raça de víboras. Que expressão era essa? Ele não tinha papas na língua, ele falava o que tinha que falar. Jesus se expressava de uma maneira, ele não dava colher de chá para ninguém. O apóstolo Paulo, então por isso eu digo, não vamos avaliar da maneira como a pessoa se expressa no seu vocabulário, mas sim naquilo que ela defende, naquilo que ela crê. Isso interessa para quem quer ser cristão. E eu não estou falando aqui de denominação religiosa, estou falando de cristão. Não importa o nome da tua igreja, qual igreja tu pertence. Isso é o que menos importa para Deus, para Jesus. O que importa é você defender a causa, você estar em consonância com a ideologia, você estar de acordo com a doutrina. Então é muito fácil, muitas vezes, criticar um chefe de Estado como era naquele tempo, naqueles dias, porque o Trump faz isso, porque ele falou em levantar muro, porque isso, porque aquilo. Se era necessário, era assim que tinha que ser feito. Ele era um homem cristão e é um homem cristão. Ele é um homem que defende a palavra de Deus. Mas aí não. Aí nós concordamos com aqueles que apregou o aborto, aqueles que são a favor do casamento homoafetivo, nós somos a favor daqueles que pregam ideologia de gênero. Aonde está o cristianismo nisso e onde é que está a nossa vida espiritual quando nós apoiamos essas pessoas? Nós estamos muito distanciados de Deus quando nós agimos dessa forma.
Por isso ele disse, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Não é isso que acontece? Aqui não está acontecendo no nosso Brasil? Tudo o que se chama Deus, tudo que se prega da palavra de Deus, essas frentes ideológicas, elas vêm para bater de frente conosco, para destruir, para desmanchar. Para eles, família é qualquer coisa, pode juntar 3, 4 pessoas aí, é tudo família. Não, família é pai, mãe, filhos, isso é família. Caso contrário, não é família, é um ajuntamento e, enfim, nós temos a Bíblia para nos amparar nisso, desde Gênesis até Apocalipse, né? O livro é grande, dá para estudar muito e tem muito que aprender nesse livro, mas não, vamos ignorar. É o que o anticristo quer, é o que os discípulos do anticristo, dos homens do homem da perdição querem. É exatamente isso, para que nós percamos o foco e que nós nos desviamos a nossa atenção e nós voltamos para eles. Então diz no versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O apóstolo Paulo dizendo que eu não lembro que eu já falei isso quando eu estava com vocês? Né? Lembra? 50 anos, 40 anos depois de Cristo, 30, porque era a época que Paulo estava com o povo ali, né? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. O que é isso? O que quer dizer esse versículo? Alguém já pregou sobre ele? Alguém já te disse o que está dizendo? O que detém? Agora vós sabeis, ele está dizendo que nós já estamos sabendo o que é que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Nós sabemos. Né? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste. O que falta para que o homem da perdição seja manifestado? Para que ele seja colocado no poder? Falta muito pouco. Falta somente conceder mais autonomia a esse povo que abomina a palavra de Deus, conceder o poder a essas pessoas que são contra o que nos diz a palavra de Deus, porque daí eles vão poder destruir essa palavra, porque eles vão poder eliminar essa palavra, vão poder criar a própria palavra deles ao seu bel prazer, que, como eu já disse, que de repente cortar, que não corte tanto, que quando eu vou pregar não machuque, quando eu vou falar eu não ofenda, quando eu for pregar não sobe para mim, que não seja apimentado, que não seja salgado. Vamos pegar e formar um livro que fala em prosperidade, que fala em milagres, que fala em coisas maravilhosas, coisas boas. Mas se nós esquecermos a salvação, de balde estamos aqui trabalhando. Porque a salvação é em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. Então não vamos brincar com a palavra de Deus. Não vamos brincar de ser cristãos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós temos que entender ou falar do Espírito Santo de Deus, que falou aqui através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, através do próprio Senhor Jesus Cristo, nos ensinando de como nós deveríamos agir. Porque já o mistério da injustiça opera. É verdade ou não é? Por que está escrito aqui? Isso aqui, se alguém escrevesse ontem, fazia todo sentido que podia ser qualquer homem que podia escrever, né? Qualquer um, até eu podia ter escrito isso aqui, se fosse ontem, né? O mistério da justiça opera ou não? Claro, porque todos aqueles que defendem a verdade, aqueles são julgados, são condenados, mas aqueles que mentem, aqueles são perdoados. Aqueles que praticam a corrupção são perdoados. Os que procuram defender a verdade em consonância com a palavra, eu estou falando aqui de um verdadeiro cristão, estes são condenados. Às vezes, quer-se olhar a vida pregressa, é verdade,
Às vezes no passado a vida pregressa de uma pessoa, ela foi horrorosa, mas não importa a vida pregressa para Deus. Uma vez que a pessoa se achegou diante de Deus e colocou a sua vida em ordem diante de Deus, este é uma nova criatura, é um novo homem. Ele passou a viver para Cristo. Ele mortificou a sua carne para passar a viver para Cristo. Isso nós chamamos de conversão. E às vezes as pessoas não entendem o que é uma conversão. E como vou repetir, essa conversão pode acontecer em qualquer lugar. É claro que você às vezes enfrenta barreiras, porque existem algumas denominações que têm seus estatutos, e aí você vai bater de frente com os estatutos. Então, eu aqui não prego denominação, eu estou pregando o convertimento a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, obediência a Ele. Se você chega lá e diz para o seu líder espiritual, olha, eu entendi que é assim, eu quero fazer assim. E aos poucos você pode até convencer o seu líder espiritual e dali a pouco ele vai até se converter. Você convence e ele se converte. Tá? Para que você comece a andar nos caminhos do Senhor, ou alguém ainda duvida da palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é fidedigna, ela é incontestável. Por quê? Porque está se cumprindo tudo o que aqui escrito está. Mas o importante, quando ele para aqui, onde é que ele diz, porque já o mistério da injustiça opera, ponto e vírgula. Sabe por que tem esse ponto e vírgula? Porque vem uma outra mensagem. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O que é que está resistindo para que o homem do poder assuma? Eu já falei, para ele assumir falta pouco, né? É só nós unificar as pátrias, formar a pátria grande, nós estimularmos o Foro de São Paulo para formar a pátria grande, para que ali se coloque mais um líder, daqui um pouco a União Europeia, aí tem a união daquilo, tem a união daquilo, depois ali de todos esses se bota tudo dentro de uma bacia, aí se tira um, se coloca como o homem do poder. É simples assim, é fácil assim. Por quê? Vocês já pararam para pensar como o mundo quer mandar, por exemplo, em nosso país? Eu não sei por que houve uma concordância no passado com isso, mas o mundo, ele quer governar no nosso país. E isso nunca foi aceito biblicamente, porque desde os tempos mais remotos, desde os nossos patriarcas, cada um defendia a sua terra. E o Senhor peleava por eles, o Senhor ia adiante nas guerras. Você lê a Bíblia, você deve conhecer. Eu sempre cito o caso de Josué. Você acha que Josué foi lá balançar um lencinho branco lá para conquistar as terras prometidas por Deus? Não. Isso foi com esforço, foi através de guerras. Mas o Senhor ia adiante deles. O Senhor guerreava pelo seu povo. Mas hoje, o que acontece? O povo está confiando pouco no Senhor. Hoje nós temos que buscar mais ao Senhor, confiar mais no Senhor, e Ele vai pelear por nós. Ele vai guerrear por nós. E nós temos que, de certa forma, vamos dizer assim, eu vou usar um termo, que sabe não é cabível aqui, mas eu vou usar nós temos que torcer para que não seja tirado do meio, do nosso meio, esse que está impedindo para que o homem do poder tome posse. Esse chama-se Espírito Santo de Deus. Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, aqueles que estão salvos, aqueles que aceitam a palavra, não aqueles que vivem em pecado, porque eles não subirão com Cristo. Ou a Bíblia mente? Não, a Bíblia é verdade. A Bíblia nos ensina a verdade. Então, aqueles que vão estar salvos em Cristo, eles vão subir com Cristo. É a igreja que Cristo vai vir buscar. Vai ter o arrebatamento da igreja. E quando Cristo arrebatar a igreja, o Espírito Santo também vai. E aí? Aí fica por conta do homem da perdição. Aí é ele que vai governar. É ele que vai administrar. Eu já falei em outras oportunidades, vai ser uma beleza, né? Ah, porque eles vão conseguir diminuir a população,
né? Ao invés de ter 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, quase isso que está quase aí, né? Vão ter ali 500 milhões, porque esse é o plano. Aí vai ficar fácil de governar. Aí você não vai precisar chiar por causa do preço de gasolina, você não vai precisar brigar por causa do preço de gás, você não vai precisar brigar pelo preço de carne. Por quê? Porque vai ser uma maravilha. Mas quanto tempo? E a tua alma? Como vai ficar a tua alma? Aonde você vai parar? Porque aí vai ser tarde. Você vai ver que os eventos anunciados pela Bíblia aconteceram e você não aproveitou, você não acreditou. E aí vai ser tarde para você voltar atrás. Aí você pode comer carne barata aí à vontade. Fica à vontade, né? Você pode comprar gasolina barata. Preço de água. Pode andar quanto quiser. Hoje você sabe muito bem apontar dedo para preço disso, preço daquilo. Mas você não aponta o dedo lá onde estão comendo carne de cachorro. Aí é difícil as pessoas apontar o dedo para lá. Em tal lugar lá estão comendo carne de cachorro. Lá estão virando as latas de lixo para achar o que comer. Lá eles vão ao supermercado e não tem nada para comprar. Lá eles vão com latas de dinheiro para comprar aí o pão de cada dia. Lá, para aquilo lá não se aponta o dedo, se aponta o dedo. Porque o preço disso está tanto, porque o preço daquilo está tanto, porque o preço... Dá graças a Deus que existe. E se você trabalhar, você vai ter o que comer. Porque o próprio apóstolo Paulo, esse de quem eu estou falando aqui, ele citou, aqui em Tessalonicenses, ele citou algo muito importante. Ele disse assim, ali no capítulo 3, estou pulando aqui um pouquinho para frente, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 6, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Tradição é o Evangelho. Depois lá no 10 ele disse, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. É forte a palavra, é dura, mas é Bíblia. É isso que nós temos que pregar. Então existe muita gente que quer se encostar, quer receber, quer que o governo dê, quer que a prefeitura dá, quer que o presidente dê. E trabalhar, aí brigo. Porque às vezes trabalhou 8 horas, tem que passar 1 minuto, já parece que o mundo desabou. E se ainda trabalhasse as 8 horas, né? Porque ainda nessas 8 horas tem intervalos aí que ficam aí desordenadamente, como diz aqui a palavra de Deus. Mas vamos em frente, porque senão o tempo passa rápido, né? E ele diz no 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando? Depois desses eventos, né? A esse cuja vinda é assegurada a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Aquilo que eu acabei de falar há pouco. Não vão pensar que Satanás e o anticristo vão chegar em forma de fazer você correr. Não, você vai adorá-lo. Você vai gostar deles. Não é porque ele vai te conquistar, né? Então você vai gostar dele. Você vai chegar, se aproximar. Por quê? Porque ele vai fazer prodígios. Ele disse, com todo o poder e sinais de prodígios, mas de mentira. Prodígios de mentira. Eu gostaria de aprofundar esse assunto, mas o tempo passa muito rápido. A gente precisaria ficar mais tempo. Eu queria dizer quais são os prodígios de mentira que já estão implantados aqui. Então, queridos e amados, ele diz, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Ele vai enganar todo mundo, os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
Nós precisamos buscar o amor da verdade para nos salvar e para nos livrar desse indivíduo que é um filhotinho de Satanás, né? O anticristo. Por quê? Porque ele não é anticristo, ele é anticristo. Tá? Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Essa palavra, quem sabe você não se apercebeu ainda que ela está acontecendo no dia a dia. O Espírito que está sendo enviado, enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Deus lhes enviará. Por quê? Porque se nós nos afastarmos de Deus, se nós ignorarmos as coisas de Deus, se nós ignorarmos a palavra de Deus, se nós ignorarmos as pregações que estão em consonância com a palavra de Deus, Deus vai mandar o espírito do erro e essas pessoas vão começar a acreditar na mentira. Quais são esses espíritos de erro? De novo, eu vou citar, para que não pare dúvida. Não, você vai acreditar que sim, que se possa formar uma família com 2 homens ou com 2 mulheres, enfim. Isso é o espírito do erro. Você vai acreditar que sim, que uma criança, ao atingir seus 10, 12 anos, ela pode escolher se quer ser homem, quer ser mulher. Esse é o espírito do erro. E é isso que essas entidades ou essas potestades estão implantando. É isso que eles querem implantar. É isso que eles estão trazendo. E ainda tem crente que simplesmente apoia. Mas você, que tipo de crente, que tipo de cristão que concorda com essas coisas? Que são totalmente antagônicas à Bíblia. São totalmente adversas, contrárias. Então nós precisamos passar a entender, meditar na palavra de Deus e buscar o conhecimento. Conhecer a verdade para nós sermos libertos. Não preferem a mentira. Não podemos acreditar nisso. Nós não podemos acreditar que vai surgir alguém que vai trazer as coisas para nós praticamente de graça. Até pode dar de graça para alguma, para dar para aquele, vai ter que roubar do outro, vai ter que tirar do outro. Para dar para você, eu tenho que tirar do fulano. Tira do fulano para dar para o ciclano. Então não existem esses milagres sem que você vá prejudicar alguém. Vamos começar a pensar diferente. Vamos começar a pensar, ter a mente de Cristo. Como Deus projetou o mundo para nós. E não seguirmos essas falsas ideologias. Nós temos que saber separar as coisas. Nós temos que saber que Jesus, ele tem um estilo. Eu já falo tanto em doutrina e ideologia que parece que fica muito repetitivo, mas ele tem uma maneira que as coisas aconteçam. Deus tem sua maneira. Ele escreveu, ele deixou para nós, não foi ele que escreveu, mas os seus discípulos, as pessoas que estavam inspiradas pelo Espírito Santo escreveram para nós deixar. E se alguém prega alguma coisa diferente, é alguém que escreveu depois, porque primeiro foi escrito isso. Vamos crer em Deus. Vamos crer em Jesus Cristo. Vamos confiar no Espírito Santo de Deus. Que Ele sim, Ele vai nos dar esse entendimento, essa sabedoria, essa inteligência. Que nós buscamos para que nós possamos nos edificar mutuamente e buscar a salvação. E não aceitar o que estão querendo nos impor. Que Deus te abençoe, querido e amado ouvinte. Louvado seja o nome do Senhor. Daí, missionária, apareceu mais algum nome? Você anotou aqui? Anotei. Arnildo Radke. Arnildo Radke, Marli Trevick. A Viviane e a Renita Miller. Renita Miller. A Renita, então, um grande abraço. E já incluímos o Hilário aqui nas orações. Leda Lavarda também. Leda Lavarda, isso. Incluímos o Hilário aqui nas nossas orações e Deus vai fazer a obra, vai se recuperar. Em nome de Jesus.
Então, um grande abraço a todos, convidando a todos, né, para domingo à noite, 19h30 horas. Temos ali então um culto na casa de Deus, na casa de oração, no templo. Você também é o nosso convidado, quem puder vir até ali para participar conosco dos cultos. E se não for possível, assista a live. Se não puder assistir no domingo, então assista durante a semana. Também ela vai ficar disponível no YouTube, Pastor Ivo Link, né? E daí você já só clica ali no YouTube, né? Coloca lá Pastor Ivo Link, você vai aparecer todas as lives que nós estamos fazendo. E te convido para quarta-feira, então, se não puder assistir ou participar, enfim, nas quarta-feiras estaremos de novo com vocês aí. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Amém.